A empresa busca tornar os carros elétricos o mais leves e sustentáveis possível, reduzindo sua massa, diminuindo o uso de materiais e maximizando a eficiência. Nesse contexto, surge um motor extremamente plano, comparável a uma panqueca de metal, silencioso e potente o suficiente para impulsionar um supercarro. Longe de ser exagero, trata-se de engenharia aplicada. Uma empresa britânica chamada IASA revisitou um conceito antigo de motor elétrico, redesenhou o caminho do fluxo magnético em seu interior e desbloqueou um novo patamar de desempenho. Criada como uma spin-off da Universidade de Oxford, a empresa ganhou relevância a ponto de ser adquirida pela Mercedes-Benz para equipar futuros modelos elétricos da divisão AMG. A questão central passa a ser como o motor mais fino pode entregar mais torque, operar com melhor resfriamento e, ao mesmo tempo, influenciar o próprio design dos veículos modernos. Fundada no Reino Unido em 2009, a IASA nasceu a partir do doutorado do engenheiro Tim Vollmer na Universidade de Oxford. Desde o início, o foco não era apenas aumentar potência, mas otimizar o uso do espaço. Em veículos elétricos, cada quilo e cada centímetro são decisivos, já que motores volumosos competem diretamente com baterias, cabine e sistemas de arrefecimento. Diante disso, a empresa passou a desenvolver motores capazes de entregar torque elevado sem recorrer a formatos longos e pesados. Essa decisão levou ao uso de máquinas de fluxo axial, cujo desenho se assemelha mais a discos do que a cilindros. À medida que os protótipos evoluíram, o interesse do setor cresceu rapidamente, sobretudo entre montadoras e engenheiros focados em densidade de potência e viabilidade industrial. A redução de peso do motor impacta todo o veículo. Com menor massa, é possível reduzir a bateria mantendo a mesma autonomia real, o que torna o carro mais ágil, melhora a aceleração, frenagem e reduz o consumo energético em cruzeiro. Por isso, os testes iniciais da IASA sempre tiveram como foco aplicações reais, indo de carros esportivos de rua a plataformas experimentais. Quando a Mercedes-Benz adquiriu a IASA, em julho de 2021, o recado foi direto. Não se tratava de um experimento conceitual, mas de uma vantagem estratégica em sistemas de propulsão elétrica. Para entender esse diferencial, é preciso comparar motores de fluxo radial e fluxo axial. Nos motores elétricos convencionais de fluxo radial, o campo magnético se propaga do centro para fora, como os raios de uma roda, o que naturalmente resulta em um formato cilíndrico e alongado. É um design consolidado e fácil de produzir em escala, mas que, ao buscar mais torque, exige mais cobre, mais ferro e maior comprimento, aumentando massa e volume. No fluxo axial, o caminho é invertido. O campo magnético percorre o eixo de rotação entre discos do rotor e um estator central. Esse formato largo e fino permite aumentar o raio efetivo sem alongar o motor. Como o torque depende do raio, é possível gerar mais força com enrolamentos de cobre mais curtos, reduzindo perdas elétricas e geração de calor. Além disso, motores de fluxo axial podem utilizar menos cobre, menos ferro e menos ímãs permanentes para atingir potências semelhantes às de motores radiais. Essa eficiência de materiais reduz peso, custo e volume, além de abrir novas possibilidades de posicionamento no veículo, como unidades mais próximas às rodas ou até conceitos com motor por roda. Apesar das vantagens, motores de fluxo axial não são uma novidade histórica. Experimentos com esse tipo de arquitetura remontam ao século XIX, passando por estudos relevantes nos anos 1950. O principal obstáculo sempre foi a fabricação em larga escala. Esses motores exigem entreferros extremamente precisos em discos amplos. Qualquer flexão compromete eficiência, aumenta ruído e pode causar atrito. O resfriamento também é desafiador, já que altas densidades de torque implicam altas densidades de corrente e pontos quentes nos enrolamentos. Outro entrave histórico foi o controle de perdas magnéticas e o processo de enrolamento do cobre, frequentemente difícil de automatizar. Somam-se a isso as tolerâncias rigorosas exigidas para a produção em massa. Por décadas, essa combinação manteve o fluxo axial distante da indústria automotiva. O diferencial da IASA foi atacar esses problemas industriais de forma sistemática. Uma das principais soluções foi o estator segmentado, que substitui um grande anel único por seções menores, facilitando fabricação, inspeção e montagem com qualidade consistente. Outro avanço-chave foi a arquitetura sem culatra, Iokelis, que elimina a pesada estrutura de ferro normalmente usada para fechar o circuito magnético. Essa mudança pode reduzir em até 80% a massa de ferro do estator. A redução de perdas associada a esse desenho pode levar a eficiência geral em cerca de 5% a 10%, dependendo da aplicação. A empresa também aprimorou processos de enrolamento, reduzindo o comprimento do cobre e melhorando o preenchimento, o que favorece eficiência elétrica e controle térmico. Em alguns componentes, foram empregados compostos magnéticos macios,
que permitem geometrias mais adequadas ao formato axial. Em conjunto, essas decisões aumentam a densidade de potência sem comprometer a robustez. Em certos projetos de veículos, a economia de massa do motor permite reduzir o tamanho do pacote de baterias, resultando em uma diminuição combinada de até 200 kg, o que melhora a autonomia e dirigibilidade. Segundo a própria IASA, seus motores de fluxo axial podem entregar até 4 vezes mais torque que motores radiais convencionais, sendo cerca de 50% mais leves e aproximadamente 80% mais finos. Um dos exemplos mais citados envolve um motor com cerca de 480 cavalos de potência e 800 Nm de torque, pesando aproximadamente 24 kg, números que ajudam a explicar por que essa tecnologia passou do laboratório diretamente para o radar das grandes montadoras. Esses números são relevantes porque alteram diretamente as escolhas de layout dos veículos. Um motor mais fino pode ocupar cerca de metade do volume de um motor radial com potência semelhante, liberando espaço para melhorias aerodinâmicas, estruturas de colisão mais eficientes ou até baterias adicionais. A questão do torque também se conecta ao controle dinâmico. Ao posicionar motores mais próximos das rodas, o controle vetorial de torque torna-se mais simples e eficaz. Esse sistema permite gerenciar, em tempo real, quanta potência cada roda recebe, otimizando tração e comportamento em curvas. Motores elétricos, por sua natureza, entregam torque quase instantâneo, já que não dependem de trocas de marcha para atingir força máxima em baixas rotações. É isso que confere aos veículos elétricos a sensação de arrancada imediata. No entanto, esse desempenho só é sustentável se o motor conseguir lidar com o calor gerado, e é nesse ponto que a IASA aposta no resfriamento direto por óleo. O óleo permite extrair calor dos enrolamentos e de outras regiões críticas com contato térmico mais eficiente, viabilizando níveis elevados de potência contínua, e não apenas picos momentâneos. Em muitos sistemas, um motor classificado em torno de 200 kW consegue sustentar apenas cerca de metade dessa potência por longos períodos devido a limitações térmicas. A IASA sustenta que sua abordagem mantém a operação muito mais próxima do pico nominal, algo essencial para a condução esportiva, reboque e velocidades elevadas de forma constante. O fluxo axial já está presente em aplicações reais. A Ferrari SF90 Stradale utiliza 3 motores elétricos, com 2 motores independentes no eixo dianteiro e um motor de fluxo axial da IASA na traseira, posicionado entre o motor a combustão e a caixa de câmbio. Essa configuração contribui para o equilíbrio de tração, resposta dinâmica e uso eficiente de espaço em um compartimento extremamente compacto. Motores de fluxo axial também aparecem associados a outros fabricantes de nicho justamente por se adaptarem a espaços onde motores convencionais exigiriam concessões significativas. A tecnologia avança ainda para a aviação elétrica. A aeronave Spirit of Innovation, da Rolls-Royce, utilizou motores da IASA em seu sistema de propulsão, evidenciando como a relação potência-peso se torna ainda mais crítica no ar e, por extensão, na água. A mesma lógica se aplica a embarcações elétricas de alto desempenho e a propulsores marítimos compactos. A IASA também destaca que o uso reduzido de cobre, ferro e materiais magnéticos pode diminuir custos e impacto ambiental. Após a aquisição pela Mercedes-Benz, o foco passou a ser escalar a produção e integrar esses motores às futuras plataformas de veículos elétricos de alto desempenho. O aspecto mais promissor está nas possibilidades que o formato abre. Um motor mais fino pode simplificar o trem de força, liberar espaço para estruturas de segurança mais eficientes ou permitir soluções de chassi mais criativas. Caso o conceito de um motor por roda se torne viável em determinados projetos, o controle vetorial de torque avançado tende a deixar de ser um diferencial exclusivo e passar a ser um padrão técnico. Nos próximos anos, a competição entre veículos elétricos não se limitará às baterias. Motores, inversores, sistemas térmicos e softwares de controle definirão quais modelos se destacam em desempenho, eficiência e inovação real. Por isso, quando se afirma que todos os carros elétricos são iguais, o fluxo axial surge como contraponto claro: a geometria ainda importa. Ao direcionar o fluxo magnético ao longo do eixo de rotação, a IASA viabilizou motores mais finos, leves e flexíveis em termos de posicionamento. O desafio nunca esteve na ideia em si, mas na capacidade de produzi-la em escala, com entreferros estáveis, materiais adequados e sistemas de resfriamento capazes de suportar o uso real. À medida que esses obstáculos são superados, os efeitos em cadeia se tornam significativos. Motores mais leves podem viabilizar baterias menores, maior autonomia e uma condução mais precisa. Uma transformação silenciosa começa a tomar forma sob o chassis dos veículos do futuro. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.